Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel, tá? Professor de matemática, e vamos estar aqui gravando uma aula sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Tem aí o nome aí do canal, Professor Daniel P. de Matemática. Se inscreva no canal, assine o sino, né? Para que você receba as notificações quando eu postar novos vídeos. Já temos alguns vídeos aí no canal. Nós temos priorizado desenvolver questões de escolas técnicas, FATEC, Cefet, Setur e questões do Enem também. Beleza, pessoal? Tá? Então hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras. Tá? Esse é um tema importante, costuma cair nos concursos. Beleza? Então vamos lá. Para começarmos, Teorema de Pitágoras. Se você observar, nós temos aí na tela três quadradinhos. O rosa, né? Três quadradinhos. O rosa, o amarelo e o azul. Certo? E se você observar, nós temos um triângulo aqui no meio, que é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, professor? Quando forma 90 graus. O Teorema de Pitágoras ele é aplicado ao triângulo retângulo. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo, você pode aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, para quem não conhece, nunca ouviu falar, é esse aqui. No caso aqui, quem seria o A, professor? O A seria o 5, o B, o 4 e o C, o 3. Se você calcular, ó, 5 ao quadrado, o que é o 5 ao quadrado? É o 5 vezes 5. 5 vezes 5 é quanto, pessoal? 25. Então, aqui no lugar do A, eu poderia botar um 25 aqui, que é a área desse quadrado rosa. A área do quadrado azul, que é o 4, que é o B, 4 ao quadrado, aqui, ó, B ao quadrado, é 4 vezes 4, que dá 16. E o C, que é o 3, ó, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. Se você colocar aqui, ó, 16 no lugar do B ao quadrado, e no lugar do C ao quadrado, 9. Quanto que é 16 mais 9, pessoal? 25. 25 é igual a 25. É isso que a gente vai ver, que a área desse quadrado maior, que é formada em cima do lado maior do triângulo retângulo, que a gente vai ver que tem um nome, tá? É igual à área do quadrado formado sobre os outros dois lados. Em qualquer triângulo retângulo vale essa relação. Tá? Então nós vamos ver isto. Tá? Vamos começar com um desafio. Esse desafio aí. Qual é a distância da parte mais alta do balão, que é esse topo aqui, em relação ao solo? Se você observar, a gente pode construir um triângulo aqui, né? Deixa eu só voltar aqui para melhorar isso aqui. Se você observar, a gente pode formar um triângulo retângulo aqui, ó. A gente pode formar um triângulo retângulo, certo? Que está formando 90 graus aqui, né? Está formando 90 graus. Formando 90 graus, então eu poderia usar o Teorema de Pitágoras aqui, né? Esse aqui seria o A, esse 8 aqui poderia subir aqui, ó, tá? E a gente queria descobrir essa medida aqui, ó, seria a altura do balão, né? Mas vamos lá, vamos deixar para o final esse desafio, vamos continuar aqui. Vamos ver um pouquinho sobre a história do π, né? História do Teorema de Pitágoras. Vamos lá. O Teorema de Pitágoras recebeu esse nome em homenagem a Pitágoras. Pitágoras foi um matemático, filósofo grego,
viveu no ano 570 a.C., a 495. O teorema recebeu o nome, apesar de receber o nome dele, existem achados arqueológicos que mostram que no Irã atualmente foi achada uma placa de argila, provavelmente do ano 1900 a.C., 1600, ou seja, com um exemplo do Teorema de Pitágoras. Provavelmente já utilizavam o Teorema de Pitágoras. Recebeu o nome de Pitágoras e é conhecido como Teorema de Pitágoras, tá? Um matemático, filósofo grego. Interessante que foi através do Teorema de Pitágoras que se descobriu o primeiro número irracional. A gente sabe que o número irracional é o número que tem uma representação infinita, né? Vamos lembrar aqui qual o valor do raiz quadrada de 2, para colocar aqui com um pouco mais de precisão para vocês. Raiz quadrada de 2, pessoal, vale 1,4142 é infinito, tá? E não repete depois da vírgula. Interessante que através do Teorema de Pitágoras se descobriu o primeiro número irracional. Para estudarmos o Teorema de Pitágoras, pessoal, é importante a gente ter esse conceito aqui, o conceito de triângulo retângulo. Triângulo que possui um ângulo interno reto, ou seja, 90 graus, e esse quadradinho aqui significa 90 graus. Quando tu vê esse símbolo da ortogonalidade ou perpendicularidade, significa 90 graus. Triângulo porque tem 3 lados. O maior lado, que é o A, a gente chama de hipotenusa. E os outros 2 lados a gente chama de catetos. Cateto A e o cateto B. São os catetos. Beleza? Então toda vez que a gente for trabalhar com triângulo retângulo, a gente vai ter a hipotenusa, que é o maior lado, e os outros 2 lados são chamados de cateto. Trocar o cateto não tem problema. Não pode não saber identificar quem é a hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado, está oposto ao 90 graus. Ó. É esse lado aqui que está oposto ao ângulo de 90. Os outros 2 são os catetos. Vamos lá, o Teorema de Pitágoras, pessoal, o que significa o Teorema de Pitágoras? Eu quero que você leia comigo aí, você que está assistindo essa aula, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o maior lado, que é o A, elevado a 2, ao quadrado é elevado a 2. É igual, tá aqui o igual, a soma, olha a soma aqui, ó, o quadrado dos catetos. O quadrado é o 2 em cima dos 2 outros catetos. Beleza? Isso é o Teorema de Pitágoras. Então o que você precisa saber é isso aqui, pessoal. Isso aqui a gente dá um nome para isso, né? A gente chama isso aqui de fórmula. Fórmula é a ferramenta matemática que você usa para resolver um problema. No caso, toda vez que você tiver um triângulo retângulo, você pode usar o Teorema de Pitágoras, né? Para resolver algum problema. Então vamos lá. Professor, mas isso vale mesmo? Vale. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Eu tenho 4 triângulos aqui, você concorda comigo? Estou pintando aqui a área deles. Pintando aqui. Isso é a área desses 4 triângulos. Como é que a gente calcula a área de um triângulo, pessoal? Tá? Para você que não lembra, a área de um triângulo, você calcula base vezes altura. E você divide por 2. Isso é uma fórmula. Então, se você observar, eu tenho 4 triângulos aqui. Esse B aqui, vamos chamar de base. Está apoiando, que é o perpendicular aqui. Ó. Os 4 cantos aqui são perpendiculares.
E esse aqui, o C, é a altura. Você pode calcular a área de um triângulo desse e multiplicar por 4. Como é que é a área de um triângulo, pessoal? De um triângulo só. A base é o B, então vai ser B, aqui ó, base vezes altura, vezes a altura que é o C. E isso você tem que dividir por 2. Só que quantos triângulos eu tenho? 4? Então multiplica por 4. Você tem a área dos 4 triângulos. Se você calcular a área desse quadrado aqui de dentro, tá? Aqui é 90 graus. Os 4 cantos. A área desse quadrado, como é que calcula a área de um quadrado? É lado vezes lado. O lado é A, então vai ser A vezes A. Que dá A ao quadrado, né? Obviamente, A vezes A é A ao quadrado. Certo? Então, se você observar comigo, eu tenho um quadradão grande, que eu vou pintar de amarelo aqui, ó, a área dele. Ou seja, a área dos 4 triângulos rosas mais a área do quadrado verde vai ser igual à área desse quadradão que eu pintei de amarelo. Todo ele. E qual é o lado dele? B mais C. Como é que calcula a área de um quadrado, pessoal? B mais C ao quadrado. Se você desenvolver esse, né, binômio aqui, produto notável, vai ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. C ao quadrado. Né? E isso, se você pode simplificar, esse 4 com esse 2, 4 dividido por 2 dá 2, então vai dar 2BC do lado de cá, mais o A ao quadrado, e do outro lado, repete, B ao quadrado, mais 2BC, mais C ao quadrado. Certo? Subir um pouquinho aqui. Então, você pode agora simplificar o 2BC com esse 2BC aqui, porque está do lado oposto. Quando você trocar de lado, vai dar... Sobrou quem? Do lado de cá, sobrou o A. E do outro lado, sobrou o B ao quadrado mais o C ao quadrado. Você chegou no Teorema de Pitágoras. Como já foi dito, recebeu o nome de Pitágoras, mas não necessariamente tenha sido o Pitágoras quem utilizou, né, essa fórmula, né, desse conhecimento matemático pela primeira vez. Vamos fazer uma aplicação, vamos resolver alguns exemplos para que você entenda bem. Primeiro passo, é um triângulo retângulo? É, professor. 90 graus. Opa, posso usar o Teorema de Pitágoras. Vamos identificar quem é a hipotenusa. É o x aqui, ó, está oposto a 90 graus. Então esse seria o A, esse seria o B, e esse seria o C. Ah, professor, e se eu trocar o B e o C? Não tem problema. Pega a fórmula. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. E agora a gente substitui. O A é o x, então vai ficar x ao quadrado. O B é o 8 e o C é o 6. 8 ao quadrado, pessoal, é 8 vezes 8, que dá 64. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. E o x ao quadrado você repete. Somando esses dois, dá 100. E o x ao quadrado, professor, repete. Para resolver essa igualdade aqui, basta tirar a raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Beleza? Então você fez o quê? Você desenvolveu usando o Teorema de Pitágoras. Beleza? Deixa eu só melhorar aqui essa linha aqui para separar. Vamos fazer o outro. Pega a fórmula. A fórmula é quem? Primeiro passo, identificar que o A, né? Que é o A,
O Y é o A. Por quê, professor? Porque está oposto a 90 graus. Esse é o B, esse é o C. Pega a fórmula. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o A? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Então você vai pegar, vai ficar Y ao quadrado e do outro lado 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Resolvendo isso, pessoal, 12 ao quadrado, para quem tem dúvida aí, é 12 vezes 12, pessoal. Continha de multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Somando, 4, 4, 1. Então, isso aqui deu 144. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, que dá 25. Somando, vai dar 169, você pode armar a conta, tirando a raiz quadrada de 169, é só você multiplicar. 10 vezes 10 é 100, então é maior. 11 vezes 11, 121, 12 vezes 12, 144. Isso aqui vai dar 13, certo? Então esse lado aqui, que é a hipotenusa, mede 13. Moleza, né, pessoal? Então eu sugiro você pega aí e tenta refazer sem ver a solução, né? Não conseguindo, você parte, vê a solução, para, e assim você vai desenvolvendo sua capacidade de resolver os problemas. Vamos lá, vamos ver essa situação aqui. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. Está aqui. Uma escada colocada a 8 metros da sua base. Então aqui é 8 metros. Deixa eu aumentar aqui, porque o número está pequeno. Aqui é 8. Né? E a altura do prédio, 15 metros. Qual o comprimento da escada? Não sei. Escolhe uma letra. X, A, B, C, qualquer letra. Pode ser a primeira letra do seu nome. Você escolhe. Obviamente, quando o prédio é construído, ele é construído de forma perpendicular ao solo. Então, tem um triângulo retângulo ali. Né? Vou botar até de outra cor aqui para você... deixa eu acertar aqui. Botar com a reta que aí fica certinho. Então, ó, você tem um triângulo. Você tem um triângulo. Aqui, ó, vou botar de azul para que você identifique que temos um triângulo ali, né? Então você tem um triângulo. Ah, é retângulo? Quero achar o maior lado, que é a hipotenusa. Então você pega a fórmula. Pega a fórmula, né? Qual é a fórmula, professor? Não estou lembrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Pegou a fórmula, substitui, pessoal. O A é quem? É o X. O B é o 8. E o C? C, aqui, ó. Aqui é o B, aqui é o A, e aqui é o C. Então é 15 ao quadrado. Calculando isso aqui, pessoal, 8 ao quadrado, 64. 15 ao quadrado é 225. Somando, né? Se tiver dúvida, não tem problema armar a conta, tá? 5, 4, 9, 2 com 6 é 8 e 2, né? Então, raiz quadrada de 289. Já tirei a raiz aqui. Ah, professor, como é que eu calculo a raiz de quadrado de 289? A gente viu no anterior que 13 vezes 13 é 169. Você testa. 15 vezes 15. Tá? Vou botar aqui direto a resposta. 225. Opa, não é. Aí você testa. 18 vezes 18. Aí você vai ver aí que vai dar 324. Ah, passou. Então você diminui. 17 vezes... A resposta vai ser 17. Esse é chamado de método da aproximação sucessiva. Quem sabe tem outros métodos, né? Você pode fazer uma fatoração. Aqui no caso ia ser complicado, porque você só ia conseguir dividir por 17. Tá? Mas essas raízes quadradas menores a gente memoriza, tá, pessoal? Porque aí ganha tempo numa resolução. Beleza? Então vamos à próxima. Durante o incêndio no edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magirus de 10 metros. Então a escada tem 10 metros. Então você já sabe que aqui tem 10 metros, é o tamanho da escada. Né?
que é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui da escada. Vou botar de outra cor aqui. Tem 10 metros ali. Beleza? Essa cor aqui não ficou legal, né? Vou botar uma cor aqui para dar um contraste. E tem 10 metros, né, de distância, é o comprimento da escada, tá? 10 metros. Para atingir a janela do apartamento em chão, a escada estava colocada a 1 metro do chão. Então aqui, ó, esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui, ó, tem 1 metro. O caminhão está afastado 6 metros. Então essa distância aqui, ó, 6 metros. Qual a altura do apartamento? Eu não sei, então você pode escolher uma letra. Vamos botar Y aqui. Tem um triângulo retângulo, pessoal. Pode usar o teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Se aqui é 6, aqui também vai ser 6 na medida aqui no triângulo. Então você tem esse triângulo aqui, ó. Tirar o triângulo aqui para facilitar a visualização. Você tem aquele triângulo, né? Que é retângulo. Você tem o triângulo que é retângulo, forma 90 graus. Aqui é o Y, aqui é o 10 e aqui é o 6. Teorema de Pitágoras, pessoal. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Basta identificar quem é o A. O A é 10, o B é 6 e o C é o Y. Então, trocando, fica 10 ao quadrado. Observe que aqui eu não quero descobrir o A, eu quero descobrir o C. Vai ficar 6 ao quadrado e Y ao quadrado. 10 ao quadrado, pessoal, é 100. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. 10 ao quadrado, lembrando, 10 vezes 10 dá 100. Passa esse 36 para o outro lado, invertendo, operações inversas, né? Quem tem uma aula aí de equações, você pode assistir a aula que vai ficar mais fácil para resolver essa equação. Passa 36 para o outro lado, né? Vai ficar 100 menos 36 igual a y ao quadrado. Né? Continuando aqui, vai ficar 100. Tira 36, pessoal, dá 64. Vai ficar 64 igual a y ao quadrado. Tirando a raiz, invertendo, né? Botar a letra antes do igual. Por que tirou a raiz? Por causa do 2 aqui, pessoal. O inverso da potenciação é a radiciação. A gente aplicou a operação inversa. Raiz quadrada de 64 é quanto? 8. Vamos lá. Qual a altura do apartamento em relação ao chão? 8, pessoal, é daqui. Opa! 8 é a altura daqui até a altura que está o caminhão, pessoal. Falta botar mais 1 metro, né? Então você vai ver que a altura vai ser 8 mais 1, 9 metros. É a altura do apartamento. Beleza, pessoal? Teorema de Pitágoras. Uma árvore foi quebrada pelo vento e a parte do tronco que restou, né? A parte do tronco que restou em pé e forma um ângulo reto com o solo. Então aqui forma um ângulo reto, tá? Se a altura do tronco da árvore que restou em pé é 12 metros, então daqui até aqui embaixo tem 12 metros, tá? E a ponta da árvore quebrada, a ponta aqui da árvore quebrada, né, a ponta da árvore quebrada, está a 9 metros da base da árvore. Então aqui tem 9 metros. Ó. Opa! Muito grosso aqui, vamos lá. Tem 9 metros.
9 metros, né? Então, 9 metros. E ele quer o quê? Qual é a medida da outra parte, da parte quebrada da árvore? Então, ele quer essa medida aqui. Ele quer essa medida, fazer com a reta aqui que fica mais certinho, né? Ele quer essa medida aqui. Eu botei até mais... Vamos lá. Chama de x, pessoal. Usa o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Como é que eu sei, professor, que esse é o a? Porque está oposto ao ângulo de 90. O b pode ser o 12 ou 9, não importa os catetos. 9 ao quadrado. 12 ao quadrado, pessoal, você pode conferir. 12 vezes 12, a gente fez lá no primeiro, 144. 9 vezes 9, 81. Somando, né, 144 mais 81, 5, 8 com 4 é 12, vai 1, 2 mais 1, 2, 225. Tirando a raiz quadrada de 225, aí você escolhe o método que você quer fazer, né? Vai dar 15. Pode fazer pelo método da aproximação, método da fatoração. Existem vários métodos para se encontrar a raiz, beleza, pessoal? Então vamos ao próximo aí. Duas situaçõezinhas aí, ó. A que altura a escada está do solo? Então ele quer a altura da escada em relação ao solo, que é essa altura aqui, ó. Tá? Ele quer essa altura. Vamos botar um pouco mais... Ele quer essa altura aqui. Ele quer esta altura, né? Que a gente não sabe qual é, então você chama de x. Você chama de x a altura. E aí usa o teorema de Pitágoras. Por que eu posso usar o teorema de Pitágoras? Porque é um triângulo retângulo, pessoal. A casa é sempre construída perpendicular ao solo, com algumas exceções. Hoje em dia, né, a arquitetura, a engenharia tem feito coisas inclinadas, mas aí tem um cálculo, né, estrutural para que suporte. Fora isso, é comum fazermos. Inclusive o pedreiro usa o quê? Qual instrumento para botar a casa bem perpendicular ao solo? O prumo. Pegando o teorema de Pitágoras, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é o a, professor? É o 6. O b pode ser o 2 ou o x. E o c o x. Então vai ficar 6 ao quadrado. E o b, 2 ao quadrado. E o c, x ao quadrado. Calculando, 6 ao quadrado é 36. 2 ao quadrado é 4, pessoal. Lembrando que 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, né? Passa o 4 para o outro lado. Por que, professor? Porque quando a gente resolve uma equação, a gente aplica as operações inversas. Lembrando que quando não tem nada é mais. Então vai diminuir. Vai ficar 36 menos 4. Quanto que é? 32. Tira a raiz. Raiz quadrada de 32 não é uma raiz exata. Vai ser maior do que 5 e menor do que 6. Vai dar 5, alguma coisa. Se na prova que você estiver fazendo tiver assim a resposta, beleza. Se não tiver, você pode fatorar o 32 por 2 é 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, dividindo, né? Por 2 dá 2, por 2 dá 1. Separa de 2 em 2, 2 elevado a 2. Esse é um método para encontrar a raiz. Vai ficar assim, ó, dentro do radical, a gente vai trocar o 32 por 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2. Quando a gente tem o expoente 2, o radical aqui, o índice é 2. Aqui é 2, porque o 2 não precisa colocar. Corta aqui, ó, cancela. Esses dois que cancelou saem do radical. Esses dois aqui vai sair 2 vezes 2. E o outro 2, professor, continua lá dentro. 2 vezes 2 é quanto, pessoal? 2 vezes 2 é 4. Então, e o outro 2 continua lá dentro. X é igual a 4 raiz de 2. Pode ser que você se depare com
com alguma prova aí que você tem que fazer isso. Caso não precise, pessoal, né? Caso não precise, você pode deixar a resposta do jeito que estava, né? Pode deixar a resposta do jeito que estava. Ah, vamos ao próximo aqui. Ele quer a distância percorrida pelo avião do ponto A até o ponto B. Chama de x. Né? Deixa eu só apagar isso aqui. Né? Chama de x. Teorema de Pitágoras. Aqui está bem pequenininho. Aqui é 1,2 quilômetros. E aqui é 0,5 quilômetros. Beleza? Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é o A, professor? É o x. Quem é o B? Pode ser o 0,5, né? Pode ser o 0,5. Deixa eu só melhorar aqui. E o C? Pode ser o 1,2. Trocando, vai ficar x ao quadrado, B, 0,5 ao quadrado, mais 1,2 ao quadrado. Beleza? 0,5 ao quadrado, pessoal, é 0,5 vezes 0,5. Se você efetuar essa multiplicação aí, vai dar 0,25. Ah, professor, eu não sei multiplicar sem vírgula. Multiplica sem a vírgula, depois coloca a vírgula na resposta. Aqui tem uma casa. Aqui tem uma casa. Casa é o número depois da vírgula. Então, na resposta vão ter duas casas. 1,2 vezes 1,2 vai dar 1,44, pessoal. Faz 12 vezes 12, depois coloca a vírgula. Beleza? Somando esses dois, isso aqui dá 1,69. Como é que soma número com vírgula, professor? Eu estou na dúvida. Como é que soma número com vírgula? Deixa eu só apagar aqui para a gente liberar um espacinho aqui. Bota vírgula na direção da vírgula. Você vai fazer o quê? 1,44 mais 0,25. Vírgula na direção da vírgula. Aqui dá 9, aqui dá 6 e aqui dá 1, pessoal. E repete a vírgula. Tirando a raiz quadrada. Lembrando que 1,69 é a mesma coisa que 169 sobre 100. Raiz quadrada de 169, pessoal, é quanto? Raiz quadrada de 169 é 100. Perdão, raiz quadrada de 169 é 13. Tá? E a raiz quadrada de 100 é quanto? Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo. Então vai ficar raiz quadrada de 169. Por que, professor? Porque aqui ficou 169 sobre 100. Tira a raiz quadrada, né? Tira a raiz quadrada. Se tirando a raiz quadrada, pessoal, vai ficar 13. Né? Deixa eu só... vai ficar raiz quadrada de 169 sobre 100. Raiz quadrada de 169 é 13. Raiz quadrada de 100 é 10. 13 dividido para 10 dá 1,3. Então, a distância que esse avião percorreu foi 1,3 quilômetros. Beleza, pessoal? Vamos à próxima aí. Essa já é uma questão que caiu no Enem. Só beber um pouquinho de água aqui. Essa já é uma questão que caiu no Enem, ó. Quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos. Beleza? Com triângulos retângulos. Aqui, ó, tem um triângulo retângulo aqui. Tá? Isósceles. O que quer dizer isósceles? Que esse lado aqui tem a mesma medida desse. Triângulo isósceles é quando tem dois lados com a mesma medida. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles. A menor das peças é essa aqui, pessoal.
né? Vamos desenhá-la aqui. Então aqui, ó. Opa, vou botar um pouco mais fino aqui. Menor das peças. Esse pequenininho aqui. Né? Esse pequenininho. Esse pequenininho aí foi a menor das peças. Tá? Um artesão confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles. Tá? Então é retângulo. Esse é o primeiro triângulo. Primeiro triângulo isósceles. E mede 2. Aqui é 2 e aqui é 2 também, pessoal. Tá? Quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida... Então, ó, ele quer que você descubra essa medida aqui, ó, daqui de cima até aqui embaixo. Um quadrado ali, esse aqui é um quadrado. Quer que descubra? Se você descobrir a medida desse pedacinho aqui, ó, se você descobrir a medida desse pedacinho, depois desse, você soma e você descobre. Então a gente tem que calcular essa medida, essa e essa. Tá, como a gente já falou, é um triângulo retângulo, então a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Tá? Teorema de Pitágoras, né? O que diz o teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No caso aqui, o A é o que não tem. Vamos botar aqui A1 do primeiro triângulo. Então vai ficar A1 ao quadrado é igual a B ao quadrado, que vale 2. E aqui vale 2. A1 vai dar quanto, professor? 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4. O A1 ao quadrado vai dar 8. 4 mais 4 é 8, tirando a raiz, vai dar raiz quadrada de 8, né? Tirou a raiz aqui, o 2 aqui some. Beleza? Esse é o primeiro triângulo, pessoal. Vamos lá, vamos para o segundo triângulo. Tá? Vamos para o segundo triângulo aqui. Quem é o segundo triângulo, professor? O segundo triângulo, pessoal, esse triângulo aqui, ó. Opa! Segundo triângulo é esse triângulo que eu vou circular de verde. Então, o segundo triângulo, tá? Eu vou desenhá-lo aqui para que você acompanhe o raciocínio. Beleza? É um triângulo retângulo, só que ele está na posição diferente, pessoal. Aqui é o ângulo de 90 graus. Aqui é o ângulo de 90 graus. A gente já descobriu esse lado aqui, pessoal. É raiz de 8, porque ele corresponde exatamente à hipotenusa desse triângulo. Ó. Essa hipotenusa aqui é esse lado. Se você observar aqui, ó. E aqui é raiz de 8. Usando o teorema de Pitágoras aqui. Vou botar aqui A2, que é do segundo triângulo. Então vai ficar A2 ao quadrado. O B, raiz de 8. Raiz de 8 ao quadrado mais raiz de 8 ao quadrado. Quando a gente tem raiz ao quadrado, pessoal, na verdade, a gente pode cancelar aqui, ó, esse 2 com índice. Só vai sobrar quem, pessoal? Vai sobrar os números de dentro e a raiz some. Então vai dar 8 mais 8, que dá quanto? 8 mais 8 é 16, tirando a raiz de 16. Então a gente descobriu essa hipotenusa aqui, pessoal. Tá? A gente descobriu essa hipotenusa aqui, ó.
raiz de 16. Beleza? Então a gente já descobriu esse lado aqui, que é a mesma coisa. Ó, esse pequenininho aqui a gente já tem, é 2, ele disse. Esse aqui a gente acabou de descobrir agora. Por quê? Porque ele é a hipotenusa desse triângulo que eu circulei de verde, que é a raiz de quanto? 16. Beleza? Vamos botar de verde para ficar ali da cor que está ali a solução. Aqui é a raiz de 16. Que se você calcular, dá 4. Tá? Vamos ao outro triângulo, pessoal. Qual é o outro triângulo, professor? Esse aqui, que eu circulei de rosa. Tá? O terceiro triângulo. Tá? Vou desenhar aqui embaixo para que você acompanhe com bastante calma, que é uma questão. Claro que quando você está resolvendo, você não vai precisar. O professor está explicando a você. Se você observar, pessoal, é um triângulo retângulo, cujo esses lados aqui mede 4, que é a mesma coisa que raiz de 16. E a gente quer descobrir esse. Pega o teorema de Pitágoras. O A vale quanto? X. Opa, vamos botar X não. Vamos botar do mesmo padrão que a gente estava usando. A gente estava usando A para todos. Então a gente vai botar aqui A3. Então aqui é A3. Tá? Vai ficar A3 ao quadrado. O B vale quanto? 4 ao quadrado. E o C? 4. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 16, pessoal. Tirando a raiz de 32. Beleza, pessoal? Então essa hipotenusa aqui, ó, mede raiz de 32. Se essa hipotenusa mede raiz de 32, pessoal, essa hipotenusa aqui, eu vou botar de rosa aqui, ó, é o mesmo tamanho. Opa, ficou muito forte aqui. Essa hipotenusa corresponde a esse lado aqui, pessoal. Ou seja, e a gente viu na questão anterior que a raiz de 32 dá 4, raiz 4 raiz de 2. Pode conferir aí na questão anterior. Então esse pedaço aqui, opa, agora vamos apagar um pouquinho aqui. Esse lado aqui mede quanto? Raiz de 32, que é a mesma coisa que 4 raiz de 2. Basta somar 2 mais 4, 6, mais 4 raiz de 2. Você vai somar, vai ficar 2 mais 4 raiz de 2. 2 mais 4 é 6, mais 4 raiz de 2. Qual é a resposta? D de dado. Questão caiu no Enem. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima aí. Próxima questão. Também caiu no Enem. Ó. Diariamente uma resistência consome 20.160 watts-hora. Essa resistência possui 100 células solares retangulares. Dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 por 8. Então, as placas têm esse formato aqui, né? Opa. As placas têm esse formato aqui, ó. Fazer aqui um retângulo. Tem esse formato, tá? Cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 watts-horas por centímetro de diagonal. Diagonal desse retângulo, pessoal. A diagonal, vou botar aqui de outra cor, é isso aqui. Isso é a diagonal. Cada centímetro de diagonal corresponde a quanto? 24. Cada centímetro de diagonal corresponde a 24 watts-hora.
O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome, não quer produzir nem a mais nem a menos. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Ele precisa produzir 20.160 watts-hora. Ele tem 100 células. Vamos descobrir quanto uma célula, né? Uma célula produz. Então vamos lá. Cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 watts-hora por centímetro. Então vamos descobrir quantos centímetros tem aqui. Se você observar, aqui é um triângulo retângulo, aqui mede 6 e aqui mede 8, porque ele disse que os retângulos eram 6 por 8. E aqui eu não sei, x, teorema de Pitágoras, pessoal. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Então você substituindo vai ficar x ao quadrado, 8 ao quadrado, 6 ao quadrado. Calculando, 8 ao quadrado 64, 6 ao quadrado 36. Somando, o quadrado aqui, 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Ou seja, cada célula dessa tem 10 centímetros, pessoal. Quanto que produz por centímetro? 24. Então você tem que fazer 10 vezes 24, que dá 240. É só colocar um zero do lado do 24. 224 o quê? Watts-hora por cada placa. Mas ele tem quantas placas, pessoal? 100. Então você vai fazer 100 vezes 240. É só colocar os dois zerinhos aqui do lado do 240, pessoal. Vai ficar 24.000 watts-hora. É a mais, ó, passou, ele só quer 20.000. Então basta diminuir para ver quanto que passou. Você vai fazer 24.000 menos 20.160. 0 tira 0 é 0. 0 não dá para tirar 6, vai pedir emprestado ao 40, que vai ficar 39. 9 tira 1. Aqui ficou 10, né? 10 tira 6 é 4, 9 tira 1 é 8, 3 tira 0 é 3, 2 tira 2 é 0. 3.840. Isso é o que ultrapassou. Tá? Então vamos lá. Cada placa, né, cada placa solar produz quanto? Por dia? 240 watts-hora. Tá? Então você vai pegar 3.840 e vamos dividir por 240 para descobrir quantas placas em acesso a gente tem. 3.840 dividido para 200 e... Pode cancelar esse zero aqui. Então você vai fazer 38 dividido por 24. Dá 1. 1 vezes 24 é 24. Para 38 vão ser 6 com 8, 14. Baixo 4. Aí tu vai testar. Qual é o número que multiplicado por 24 que dá 144, pessoal? Você vai testando. 5 vezes 24. 5 vezes 4 é 20, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 120. Então aumenta. Se você fizer 6 vezes 24, você vai ver que isso vai dar 144. Então aqui vai dar 6, porque 6 vezes 24 é 144. Para 144 não faltam nada. Ou seja, 16 placas a mais, que produziram exatamente quanto? 3.840 watts-hora. Mas ele só quer 20.160. Você tem que retirar 16 células. Beleza? Vamos à próxima aí, pessoal. Tá? Caiu na FATEC essa questão. A figura a seguir representa a trajetória ABC percorrida por Antônio para ir do ponto A ao ponto C sobre uma superfície plana. Caso Antônio tivesse ido do ponto A até o ponto C em linha reta, teria percorrido a menos a seguinte distância. Então, o que está pontilhado aqui é o que se ele tivesse percorrido do ponto A
Ou seja, vou colocar aqui de vermelho o que ele teria percorrido. Do ponto A até o ponto C, do ponto A até o ponto C, se ele tivesse percorrido direto, quanto ele teria percorrido? É isso que ele está perguntando. Não sei, x. X, você vai botar aqui o x, ele percorreu o que está aqui em negrito, 15 mais 20, ele percorreu 15 mais 20, 35 metros. Ele quer saber quanto ele teria percorrido a menos. Então vamos descobrir quanto que ele teria percorrido se ele fosse linha reta. Depois a gente vê quanto é a menos. Teorema de Pitágoras, obviamente. Por quê, professor? Porque é um triângulo retângulo. Este é o A, B e C. Substituindo, né, o A a gente chamou de x, então B vai ficar 20 ao quadrado e o C 15 ao quadrado. 20 ao quadrado, pessoal, 20 vezes 20, que dá 400. Pode conferir. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225. Somando, 625. Para encontrar a raiz quadrada de 625, você pode fazer método da aproximação ou fatoração, pessoal. Pega os 625, vamos fatorar. Não dá para dividir por 2, porque não é par. Não dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos não dá um múltiplo de 3. Ó. 6 mais 2, 8. Com mais 5, dá 13. 13 não está na tabuada de 3. Então tem que ser por 5. Porque todo número que termina em 5, ó, dá para dividir por 5. 625 dividido para 5, pessoal, quem não sabe de cabeça, arma a conta. Pega o 6, dá 1, sobra 1, baixo 2, dá 2, 2 vezes 5 é 10, sobra 2. Baixo 5, 25 dividido para 5 dá 5. Ou seja, essa conta deu 125 por 5. Aí tu arma a conta aí, vai dar 25 por 5. 25 dividido para 5 dá 5. Por 5, quando é que eu paro? Quando chegar em 1 aqui. Então, ó, de 2 em 2, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 625 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Você pode cancelar com um índice aqui que é 2. Vai sobrar quem? Vai sobrar as bases, que é 5 vezes 5. Isso vai dar quanto, pessoal? 5 vezes 5, obviamente, é 25. Ou seja, se ele fosse em linha reta, ele teria percorrido quantos metros? 25 metros. Quanto que ele percorreu a menos? Tinha percorrido 35, se ele fosse em linha reta seria 25, 10 metros a menos. Mas cuidado, porque aqui eles não foram maldosos. Poderia ter botado aqui a resposta 25, porque aí o cara acha 25 e já marca. Tem que ficar atento à pergunta. A menos. Quantos metros a menos? Beleza, pessoal? Vamos à próxima aí. Essa caiu no Enseja. Você aprova para quem quer concluir o ensino médio sem frequentar uma escola, uma sala de aula. Você pode fazer uma prova e, obtendo êxito na prova, você pode conseguir o seu diploma. Então, alunos aí do PEJA, tá? Um caminhoneiro viajando pelo interior do país chega à cidade A. Ele chegou aqui na cidade A, no tanque de combustível, tem somente 10 litros. Se o destino final é a cidade D, então ele está na cidade A, ele quer chegar na cidade D. E as distâncias entre cada uma das cidades, A, B, C e D, são indicadas na figura. Então aqui tem 30 metros, vou botar aqui maior, 30 metros, perdão, metros não, né? Que essa distância ele não, é em quilômetro, né? Quilômetro, que é 30 quilômetros, tá? Aqui é 40, tá? O veículo consegue percorrer 5 quilômetros por litro. Então, por exemplo, se ele tem 10 litros, 10 vezes 5,
Então ele vai fazer quantos quilômetros que ele consegue percorrer? 50 quilômetros. Se ele for em linha reta, do A até o C, até o D, ele precisaria percorrer 60 quilômetros. Não ia conseguir. Desejando fazer o percurso mais curto possível, mas sem ficar parado no caminho, o trajeto que ele terá que escolher para ir de A até D e a distância a ser percorrida serão respectivamente. Se ele for do A até o D, ele vai precisar percorrer 60 km. Só que não tem posto de combustível no ponto na cidade B. Só tem posto de combustível na cidade C e na cidade D. Então, ele não vai conseguir abastecer em B, na cidade B. Então, ele não pode vir do A até o D direto. Ele só tem autonomia para 50 km. Então vamos descobrir qual é a distância que vai do A até o C, x. Se você observar, nós temos aqui um triângulo retângulo, pessoal. Né? Nós temos aqui um triângulo retângulo. Coloquei aqui de rosa, um triângulo retângulo. Então você pode usar o teorema de Pitágoras, que é o teorema de Pitágoras, diz o que, professor? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o A? É o X. Quem é o B? 30. E quem é o C? 40. Trocando, vai ficar X ao quadrado, 30 ao quadrado, 40 ao quadrado. 30 ao quadrado dá 30 vezes 30, que dá 900. 40 ao quadrado dá 1.600. Faz 4 vezes 4, 16. E bota 2 zero. Somando, vai dar 2.500. Tirando a raiz, né? Quadrada de 2.500. Né? Lembra que 2.500 é a mesma coisa, ó, 2.500 é a mesma coisa que 25 vezes 100. Se você tirar a raiz quadrada de 2.500, é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada de 25 vezes 100, que é a mesma coisa que raiz de 25 vezes raiz de 100. Raiz de 25 é quanto, pessoal? 5. Raiz de 100 é quanto, pessoal? 10. Quanto que é 5 vezes 10? 50. Pode usar esse método também. Então, quanto que deu aqui a resposta? 50 quilômetros. Ou seja, da cidade A até a cidade C, que aqui é o C, né, você tem 50 km. Ele tem essa autonomia. Então, o mais coerente é ele, de A até C, vai percorrer 50 km aqui. E de C ele vai direto para D, mais 50 km. 50 mais 50, 100. Ele vai percorrer 100 km. E ele vai fazer o trajeto ACD. Letra B de bola. Tranquilo. E para finalizar, uma questão, depois a gente volta lá no desafio. Observe a figura abaixo. Ela representa parte de uma estrutura metálica usada na montagem de um palco. Essa estrutura é formada por 4 vigas. Aqui, ó, 4 vigas. 1, 2, 3, 4. Perdão. Essa aqui, de baixo, é uma só. E a quarta é essa aqui. Tá? Então, 4 vigas de metal AD, DC, BD, AC. Se BD, que é esse pedaço aqui que eu vou botar aqui de vermelho, BD, quanto que mede o BD, professor? O BD mede 5 metros. O AD, do A até o D, mede 13 metros. E do D até o C também mede 13 metros. Vou botar aqui. Um triângulo isósceles aqui, né? Aqui é 90 graus. Então, se você descobrir quanto que mede esse pedacinho aqui, ó, tá?
A medida em metros da viga AC, ele quer do A até o C, ele quer essa distância toda aqui que eu vou colocar de outra cor aqui, ele quer essa distância toda aqui, ó. Ele quer essa distância toda, tá? Que é essa distância toda aí que eu coloquei de azul. Tá? Mas aí você pode calcular esse pedaço aqui que eu coloquei de vermelho, chama de X aqui, certo? E depois soma, porque esse lado aqui é igual a esse, pessoal. Tá? São triângulos retângulos com a mesma hipotenusa. Aqui, ó, 13, 13. Então esse triângulo é um triângulo, e tem um cateto aqui do meio que é 5. Então é um triângulo congruente, né? São triângulos congruentes, iguais. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Professor, não estou conseguindo identificar quem é o A. O A é o 13, o B é o X e o C é o 5. Então vai ficar 13 ao quadrado e o B, X e o C, 5 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, lembrando que é 13 vezes 13. 5 ao quadrado é 25. Então vai ficar... Passa esse 25, pessoal. Passa esse 25 para o outro lado. Diminuindo. Então vai ficar como, professor? Vai ficar 169 menos 25. Pode fazer a conta aí que vai dar 144, pessoal. E o x ao quadrado? Continua desse lado aqui do igual. Tirando a raiz e trocando o lado, botando x antes do igual, raiz quadrada de 169, nós já vimos em questões anteriores aí que é 13. Ou seja, 169, perdão, raiz quadrada de 149. Da onde o professor tirou 169 aqui? Aqui é 144, pessoal. Raiz quadrada de 144, como a gente viu em questões anteriores, é 12. Então esse pedacinho aqui mede 12 metros e esse pedaço aqui também mede 12 metros. Quanto que é 12 mais 12? 24. Moleza, né, pessoal? Então vamos voltar lá ao nosso desafio. É só pegar o teorema de Pitágoras. Você já sabe qual é, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O A mede 10. Observe que você pode descobrir qualquer lado. Você pode descobrir a hipotenusa ou os catetos. No caso aqui, vamos chamar esse aqui de B e esse aqui de C. Então o B vale 8, o C a gente chamou de X. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64. Passo o 64 para o outro lado, diminuindo. Pega o 64, passa para o outro lado, diminuindo. Vai ficar 100 menos 64. Que é igual a x ao quadrado. Quanto que é 100 menos 64, pessoal? 36. Tirando a raiz e trocando o lado. Raiz quadrada de 36 é 6. Né? Então aqui, ó. Quanto que mede aqui, esse pedacinho aqui, que a gente vai botar aqui de preto aqui, ó. Quanto que mede esse pedacinho, né? Quanto que mede esse pedacinho aqui? Esse pedacinho mede 6, pessoal. Então, se mede 6, o balão mede 6, mais a altura do prédio aqui, ó, que é a mesma, mais 200. Então, qual é a altura do topo do balão até o solo? 206 metros. Perdão, quilômetros. Né? Quilômetros. Beleza, pessoal? Então, ó, como sugestão, pessoal, como sugestão para vocês aí, vocês procurem pegar essas questões, né? Procurem pegar essas questões e refazê-las, beleza? E refazê-las, sem olhar a solução, beleza?
Eu peço que vocês compartilhem aí essa aula, se inscrevam no canal, assine o sininho, né, para que você seja notificado. Assine, clique aí no sininho de notificação para que você seja notificado quando o professor inserir aula nova. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente vive dias difíceis aí, né, nessa pandemia. Aproveite esta oportunidade para estudar, né, para colocar em dia os seus estudos. E, acima de tudo, confie em Deus. Né? São dias difíceis, tome as precauções, mas, acima de tudo, confie em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Tá? Independente de religião, eu peço a Deus que Deus livre a sua família, te guarde, te proteja, não somente a tua, dos teus amigos, daqueles que estão à sua volta. Tá? Desejo que isso passe logo, mas enquanto isso, né, aproveite aí para estudar. Valeu, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.